todos nós neste dia de domingo ensolarado, creio que em grande parte do Brasil, ainda nessa frequência positiva de celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, de celebrar nossa responsabilidade, nosso sentimento, nossa comunhão com o meio ambiente. A gente vem aqui na Novo Encanto trazer uma roda de conversa muito bacana, né, para falar sobre meio ambiente, espiritualidade e encantamento, né, que são palavras muito importantes para a gente e que a gente sabe dessa união dessas palavras, da influência delas na nossa vida. Né? Vai ser um momento bem, espero que todos estejam bem, que possam curtir, aproveitar, apreciar o que nós vamos conhecer aqui, nos reconhecer. E, como sempre, a gente, na Novo Encanto, gosta de começar e abrir nossos trabalhos com a cultura que nós temos, com os talentos que nós temos, e que são tantos, né? Os talentos artísticos. E hoje a gente vem abrir essa roda de conversa com a Clara, que está já aqui conosco, a Clara Dantas, essa jovem linda de 15 anos, que está aqui na tela para todos conhecerem, cursa o primeiro ano do ensino médio e se dedica ao estudo da música desde os 10 anos de idade, já é uma estudiosa de música, canta desde pequenininha e a música é algo sempre presente na sua vida. Inclusive, a sua arte já tem um canal no YouTube, Clara Dantas, para quem quiser conferir os trabalhos da Clara. É um artista que, como ela diz, gosta de participar de eventos que contribuam para um mundo melhor. Assim como essa conversa que a gente tem hoje, né? Essa nossa conversa que vem para um mundo melhor. Clara, nos dê aí a sua voz falada, vamos já ouvir a sua voz cantada, seu talento musical, nos dê o prazer de ouvi-la. Boa tarde a todos. Eu me chamo Clara, né? E eu sou estudante do ensino médio, gosto muito de cantar e tocar. A música é algo muito presente na minha vida. E hoje nós estamos aqui reunidos, né, para homenagear a natureza, o meio ambiente. Ontem, dia 5, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o objetivo dessa data é contribuir para a conscientização da sociedade sobre a natureza, porque nesses últimos anos têm ocorrido muitos problemas em relação a isso, que vão se juntando, formando mais, e tudo isso causado pelo homem. Então, é importante que todos nós, que a gente se conscientize para conservarmos esse mundo que Deus nos deu, a natureza, a nossa casa. Porque quando nós respeitamos a natureza, nós conservamos, nós também fazemos um bem para nós mesmos, porque nós somos parte da natureza. Somos a natureza. Belas palavras. Agora vamos ouvir, através da arte, isso que a Clarinha é e o que ela nos mostra, esse sentimento bonito. Vamos ouvi-la. Tem bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo, vejo, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte, sul, natureza caprichosa.
terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim inteiro. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Moro numa linda bola azul que flutua pelo espaço. Tem floresta e bicho pra chuchu, cachoeira, rio, riacho. Acho que é um barato andar no mato, vendo verde, ouvindo rock and roll do sapo ensaiando. De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol, cantando. Terra, leste, oeste, norte e sul, natureza caprichosa. Tem macaco de bumbum azul, tem o boto cor-de-rosa. Árvores, baleias, elefantes, curumins e o mundo inteiro está com a gente vibrando. A nossa torcida é pela vida e a gente vai conseguir. Cantando, cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Cuida do jardim pra mim. Deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer. Nascer. Que lindo, que lindo, que lindo. Muito grata, Clara, pela sua participação, abrindo dessa forma tão linda nosso trabalho, né? E para conduzir esse diálogo, essa roda de conversa, eu quero convidar também para participar aqui agora a Adriana de Castro. Adriana é bióloga, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente, gestora de espaços especialmente protegidos. É da Assessoria de Educação e Interpretação Ambiental da Novo Encanto e diretora da filial Novo Encanto da Bahia. Adriana, agora é contigo. Segue o nosso trabalho. Boa tarde, meus amigos. É uma satisfação grande estar aqui com todos os senhores reunidos, dando continuidade a esse momento de comemoração nosso, com o coração cheio de alegria por estarmos comemorando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, como a Selma também, da Assessoria de Educação e Interpretação Ambiental, já falou um pouco, nós preparamos esse momento com muito amor, carinho, para que todos os senhores possam acompanhar um tema de grande relevância e importância para todos nós, que é falar um pouco sobre a ecologia, a espiritualidade e o encantamento. Eu peço assim a todos que estão nos assistindo que façam assim, um reforço com amigos, com irmãos, que enviem esse novo link que nós estamos disponibilizando para que mais pessoas possam acessar, porque nós tivemos no início uma dificuldadezinha, então divulguem, né? Ainda dá tempo, a gente está bem no início. Enviem esse link para os irmãos e amigos, que nós vamos iniciar a nossa apresentação aqui em comemoração, a continuidade da comemoração do Dia do Meio Ambiente. E para isso, nós estamos convidando duas pessoas, dois amigos, que vão trazer um pouco dessa contribuição. Falar um pouquinho sobre ecologia, espiritualidade e encantamento. Vou apresentar a Érica Fernandes. Primeiro, né, a Érica, ela é doutora em psicossociologia e ecologia social. É idealizadora do projeto Sítios Naturais Sagrados do Brasil. Tem 20 anos já de experiência na convergência de políticas de conservação com direitos dos povos tradicionais e resgate dos valores culturais da natureza. E tem uma vivência grande em encontros com a magia e a sabedoria dos guardiões dos espaços encantados. Érica, seja bem-vinda. Vou apresentar aqui agora também para todos nós o nosso amigo Tiago Beraldo.
O Tiago é o nosso presidente da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Ele já ocupou cargos de monitor, de coordenador regional e hoje ocupa o cargo da presidência da nossa associação, nosso braço direito da União do Vegetal. Tem 18 anos já de atuação no órgão federal ambiental, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É condutor de trilhas, no momento em que ele se identifica como guia, mas também como aprendiz na condução dessas trilhas, e é doutor em ecologia. Passo a palavra para o nosso presidente da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, que depois abre a apresentação da nossa amiga Érica. Olá a todos. Eu quero dizer que estou bem feliz aqui de estar nesse momento, né? A Novo Encanto vem assim organizando o trabalho nesse triênio e é muito bom assim sentir assim que essa energia positiva e essa união que eu estou sentindo com as pessoas, né? No trabalho de fazer a Novo Encanto cada vez mais assim, cumprir o trabalho que é para ser feito, né? A Novo Encanto é o braço ambiental da União do Vegetal e, assim, foi criado dentro dessa responsabilidade, né, que a União, os sócios da União do Vegetal e a União do Vegetal tem em preservar a natureza, né? Porque o nosso sacramento, o sagrado, vem da natureza. E a partir do que a gente aprende, né, com a natureza, a gente vê o tanto que ela é sagrada para nós, assim, que a nossa perspectiva da, da ecologia, ela se torna, assim, uma perspectiva diferente do que a gente vê no dia a dia, né? A nossa visão da natureza, não como só, assim, recursos naturais para a gente usar, né, ou matéria. A gente vê que existe um plano maior, né, onde nós estamos inseridos dentro dessa natureza divina e a gente precisa entender o mundo dentro dessa espiritualidade. Então, por isso, o trabalho da Novo Encanto é um trabalho que linka natureza, né, ecologia com espiritualidade. Não é assim, a gente em termos assim acadêmicos, a gente é menos Darwin, né, e mais Gaia. Nosso entendimento é que a natureza, assim, que a Terra, né, tem um espírito, assim, tem vida, né, e a gente precisa respeitar essa vida. Precisamos ser grato à natureza por tudo que ela nos dá, né? E dessa forma a gente pode entender melhor, né, o que nós estamos fazendo aqui, né? Como que a gente pode interagir com o próximo, né? Sendo esse próximo, dependendo do nosso entendimento da espiritualidade, quem é esse próximo que a gente precisa amar e cuidar, né? Podendo chegar até toda a natureza. E dessa forma, nós podemos, assim, ter uma forma de viver mais em harmonia, né? E quando a gente vive mais em harmonia, é mais fácil para a gente poder ser feliz, né? É mais fácil para a gente ser feliz. Então, assim, o objetivo a gente fazer essas conversas é para poder, assim, a gente juntos, né, conhecer mais, assim, tudo que a natureza tem para nos ensinar. E por isso o tema dessa nossa primeira live, né, nós vamos fazer outros bate-papos virtuais também, mas esse primeiro é sobre ecologia, espiritualidade e encantamento, né? Para a gente poder, assim, preservar o meio ambiente, a gente precisa, assim, saber da importância do meio ambiente. E para a gente saber da importância, a gente precisa ter uma perspectiva espiritual do que a gente está fazendo aqui e o que é essa natureza que está presente, né? E por isso esse reencantamento, né? Para a gente poder chegar nessa compreensão, esse reencantamento. Então, para isso, para a nossa conversa de hoje, né, eu convidei a Érica, que é uma amiga minha de longa data, né? A gente já trabalhou junto, né, algumas no ICMBio, no IBAMA, né? E ela vem dedicando a vida dela também a esse trabalho de conservação, né? E também a trazer uma perspectiva um pouco mais alta, né, do que é a conservação. Então, eu quero dizer que estou bem feliz e quero convidar a Érica, então, para fazer
para poder trazer para a gente aí todo o trabalho que ela vem fazendo a respeito do trabalho de conservação e dos sítios sagrados, e o que mais ela tiver para trazer para nós. Bom, boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer esse convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nessa data especial, nesse momento especial. E eu preparei uma breve apresentação aqui com alguns slides para a gente falar um pouquinho sobre essa temática, mostrando algumas imagens também, que acho que as imagens, elas falam mais, né, que as palavras, então sempre ajudam aí no nosso compartilhar. Mas, então, vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Mas antes gostaria de parabenizar essa iniciativa da Nova Encanto, né? Eu conheço um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido aí, a partir das conversas com o Thiago, né? E na interlocução agora para esse evento com a Selma e com a Adriana, mas queria expressar a minha profunda admiração, assim, pelo trabalho que a UDV faz, assim, desde sua origem, e esse trabalho da Nova Encanto, né, que tem crescido, ganhado amplitude, envolvido mais pessoas, assim, tem alguns eixos e perspectivas, assim, que dialogam integralmente com as questões que a gente vai trazer aqui, né, tá tudo conectado. Então, parabenizar aí por essa iniciativa. A gente está falando, né, o tema proposto aqui para a palestra, deixa eu compartilhar aqui a tela, pessoal. Então, todo mundo vendo a apresentação? Tá direitinho? Então, o tema proposto aqui para a nossa roda de conversa hoje, né, foi ecologia, espiritualidade e encantamentos. Talvez para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, isso não cause estranhamento, mas, por exemplo, quando eu e o Thiago falamos desses assuntos no meio ambientalista, ainda causa um certo estranhamento, né? O que ecologia tem a ver com espiritualidade? O que esse povo está falando de encantamento, né? Assim, então, são conceitos que, para algumas pessoas, eles são intrinsecamente relacionados e para outras pessoas eles não têm nada a ver, né? E aqui a gente traz uma perspectiva do entrelaçamento dessas dimensões. Então, a gente vai abordar como que coisas que para algumas pessoas são totalmente desconexas, né, têm uma relação e uma interdependência, né, assim, tão intimamente conectados e uma coisa depende da outra. Bom, algumas pessoas até já falaram disso antes de mim, né, assim, o modelo de desenvolvimento que a nossa sociedade adotou, né, ele vem causando um processo de degradação ambiental em escala planetária que nos levou a uma situação que alguns autores chamam de crise civilizatória, né, tamanha amplitude que essa problemática ganhou no nosso planeta, comprometendo o planeta, né, como um todo. E esse modelo de sociedade, ele é pautado na visão de separação entre sociedade e natureza. E, como o Thiago comentou também anteriormente, né, nem sempre foi assim. E quando a natureza começa a ser dessacralizada e desencantada dos seus elementos simbólicos, é que ela se converte em um mero recurso a ser explorado, né, matéria-prima, simplesmente. E se a gente quer mudar essa situação, a gente precisa de uma visão mais holística e soluções que sejam mais profundas, porque a gente não está tratando só da forma de usar os recursos naturais e de pintar os produtos de verde, né? Assim, mas a gente está falando dessa forma de sentir a natureza e o lugar que a gente ocupa em meio a ela. E essa crise que a gente vive planetária, ela tem
múltiplas facetas, ela não é só uma crise da ecologia, ou da política, ou da economia, ela também é uma crise das relações sociais entre os seres humanos, e ela tem dimensões psicológicas e éticas bastante complexas, inclusive a questão espiritual, né? Se fala de uma perda de valores existenciais e de uma desconexão com uma dimensão mais profunda da vida, assim, essa perda do sentido da existência mesmo. Então, nas palavras de um autor que eu gosto muito, né, que quem é das áreas sociais normalmente conhece, né, o Edgar Morin, essa é uma crise de uma humanidade que está perdendo ou que não consegue mais acessar a sua própria humanidade, né? Então, uma desconexão com os valores mais profundos da vida humana, assim. Todo esse processo ecológico que a gente fala, ele é um reflexo disso, por isso que a gente não pode trabalhar a ecologia só no nível ali do manejo de planta, de lei, porque assim, não é isso que está em questão só. Isso aí está refletindo, é como se a gente estivesse trabalhando os sintomas sem trabalhar as causas, as raízes, as origens, né? Então, como ter esperança, assim, diante desse cenário, né? Onde é que está esse elo perdido? Se a gente se desconectou, né, como sociedade da natureza, onde é que está esse elo perdido da reconexão, né, dessa teia que nos faz a gente se perceber como parte, não só da natureza, como de algo maior, né? Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, tem crescido nos debates internacionais sobre conservação da natureza a questão da gente abordar a relação da conservação com o bem-estar e a qualidade de vida humana, porque também isso é uma coisa que parece óbvia, mas que não é muito comum a gente trabalhar no movimento ambientalista, assim, quando a gente pensa nas campanhas, né, para a proteção da natureza, a gente lembra automaticamente de questões de desmatamento, de mudanças climáticas, de incêndios florestais, de espécies que estão ameaçadas de extinção, mas para a grande maioria das pessoas, isso são coisas um pouco distantes, assim, não conecta exatamente com o emocional, porque existem vários tipos de laço que conectam as pessoas com os lugares, com a natureza. E nem sempre os valores utilitários, os valores científicos e essas questões que o movimento ambientalista traz à tona são as razões que, de fato, conectam as pessoas com a natureza. Então, tem um debate crescente, assim, internacionalmente, chamando a atenção para que tenha uma outra arena de valores relacionados com a natureza, que tem a ver com a história, com a memória, com questões de identidade, saberes, conhecimentos, que são centrais e são super importantes na conexão das pessoas com a natureza. E esses valores, esses significados, eles têm sido historicamente negligenciados nas políticas públicas, até mesmo nos projetos de educação ambiental, assim, né, no movimento pela conservação da natureza, de uma forma geral. Então, tem crescido esse entendimento de que se precisa compreender essa relação entre lugares, pessoas e natureza. Então, assim, já tem algumas décadas que esses temas eles estão sendo discutidos internacionalmente, mas eles ganham destaque principalmente a partir dos anos 2000. E aí, a partir dos anos 2000, grandes instituições globais, como a Unesco, a IUCN, a Convenção da Diversidade Biológica, a própria ONU, começaram a fazer eventos sobre isso e também publicar diversas obras de referência. E esses temas, eles começam a aparecer também nos congressos mundiais de conservação da natureza, que acontecem a cada 2 anos, e que traçam as grandes diretrizes mundiais, assim, para vários países. A maioria dos países são vinculados a esses eventos, né? Isso traça os rumos da conservação no mundo.
Então, assim, é um tema que parece novo, né? Ele é antigo porque ele faz parte da história da humanidade, ele é novo nas discussões das políticas públicas, especialmente aqui no Brasil, mas já tem algumas décadas que internacionalmente está se falando disso, né? E esse reconhecimento de que a natureza não é só planta e bicho isolado, né, e protegido e blindado da presença humana, né? A natureza tem as suas gentes, tem os seus povos, tem as suas comunidades que vivem na natureza, da natureza, e se consideram parte da natureza, que estão presentes em todos os biomas brasileiros, assim. Então, esse reconhecimento, né, das comunidades tradicionais, que têm o seu modo de vida, que têm sua cosmologia, sua visão de mundo totalmente atrelada, né, às paisagens e aos elementos da natureza. A natureza tem conhecimentos, né, que esses povos que têm essas interações mais diretas aprenderam, desenvolveram, passaram de geração a geração, né, sobre como utilizar essa biodiversidade de uma forma que não degrade essa questão do cuidado, né? A gente fala muito de exploração sustentável e esses povos, eles falam do cuidado, ser uma palavra tão, tão simples, né, para expressar uma coisa tão profunda, assim, que às vezes a gente fica inventando um monte de política, assim, mas é essa questão do cuidado, pura e simplesmente, né? E a natureza também inspira, né? Cantos, danças, celebrações, obras artísticas. Então, há muitas paisagens cheias de histórias, de mistérios. O tema que eu trabalho mais diretamente, né, como o Tiago falou e a Adriana também apresentou, que são os sítios naturais sagrados, tem a ver com essa associação de determinadas paisagens com uma simbologia especial do ponto de vista espiritual. Vou falar um pouquinho disso para frente, mas aqui só deixando um link, né? Tem um blog onde eu escrevo a história de alguns lugares, todo mês eu escolho um lugar diferente, ou o lugar é que se escolhe, e aqui estão alguns, assim, que tem as histórias contadas lá nesse blog, para quem tiver interesse de conhecer. E a natureza tem significados e valores espirituais, religiosos, né, para muitos povos, para diferentes grupos sociais, que essa profunda sabedoria sobre o mundo natural está relacionada com essa questão do plano espiritual. Não tem uma separação entre o que é o mundo espiritual e o que não é o mundo espiritual, né? Está tudo conectado, integrado. Algumas palavras até nem fazem muito sentido. Por exemplo, natureza é uma palavra que não existe em muitas línguas indígenas, porque assim, eles não têm uma coisa separada, o que é natureza e o que não é natureza, né, para separar, assim como não tem uma palavra para o sagrado, porque também não é uma coisa que se separa, né? A gente começa a inventar palavras quando a gente vai fazendo essas divisões, assim. Então, diferentes grupos têm diferentes visões de natureza, a gente fala de muitas naturezas, diferentes formas de perceber, de se sentir parte também de se relacionar. E isso conforma ligações que estão envolvidas com uma série de práticas, dependendo do grupo social, e desde celebrações individuais, né, de oração, de meditação, de prece, de comunhão, até celebrações coletivas que reúnem, por vezes, milhares de pessoas no mesmo lugar. Aí cada tradição religiosa tem as suas características particulares, né? E assim, esses grupos, essas tradições, essas religiosidades também vão ter a sua história, né, a sua cosmologia, a sua doutrina, como que isso nasceu, como que isso vai evoluindo, mas de uma forma geral, né, a gente pode expressar algumas características que os povos e os grupos sociais que reconhecem essa sacralidade da natureza trazem em comum. E tem coisas que às vezes é difícil a gente expressar com palavras, né, e a arte nos ajuda a ilustrar aquilo que as palavras às vezes não são suficientes, mas em muitos contextos a natureza ela está associada a essa questão do paraíso, né, de
o ideal de um lugar idílico, né, onde tudo é perfeito e essa beleza da criação se expressa da forma mais pura e harmoniosa. As paisagens imateriais, né, as montanhas, as rochas, elas são consideradas também elementos vivos para muitos grupos, para muitas tradições. O Tiago falou da teoria de Gaia, né, que considera a terra como elemento vivo. Diversos povos dão nomes, inclusive, para isso, né? Os povos andinos chamam de Pachamama, e a Mãe Terra. E também existe essa associação de paisagens bem conservadas em determinados lugares com lugares que têm uma energia diferenciada, né? Que emitem uma potência energética mais forte, assim, então a gente consegue restaurar nossas próprias energias quando visita esses lugares. O mundo, ele também não é habitado só por plantas e animais, mas também por vários seres, né, do mundo espiritual, elementais, seres mitológicos, e se entende que existe uma interconexão entre todos esses elementos, né, que eles não estão separados. Aqui eu acabei de falar, né, a questão da terra como uma divindade, Pachamama, e os lugares sagrados são considerados esses pontos que não necessariamente são lugares pequenos, pode ser uma cordilheira inteira, né, que tem significados espirituais especiais, tanto para culturas antigas, que já não estão mais presentes, como para culturas atuais, e com diferentes significados para diferentes grupos. Eles estão espalhados pelo mundo todo, e eu não vou aprofundar muito aqui na apresentação, né, porque senão teria que fazer uma palestra só sobre isso, assim, de mais tempo, e a nossa ideia aqui é só colocar alguns elementos para inspirar o nosso debate, né, mas muitos desses lugares que têm essa importância sagrada, religiosa, espiritual, eles também são lugares bem conservados, e há uma correlação grande entre a sacralidade, esse reconhecimento da sacralidade da natureza e a proteção da natureza desde tempos imemoriais. A primeira forma de se criar áreas protegidas no planeta foi em função da sacralidade de determinadas paisagens. Então, há essa convergência, que não é sempre, não é em todos os lugares, mas existe uma convergência entre a questão da espiritualidade e da conservação e a diversidade biológica com a diversidade cultural. E tem uma série de políticas, né, que vêm trabalhando essa integração entre cultura e natureza, valorização dos conhecimentos tradicionais, garantia dos direitos dos povos originários, e que elas têm servido de base também para a proteção de lugares sagrados em praticamente todos os países. O Brasil é signatário dessas convenções, tratados, declarações, e pouca gente conhece, algumas delas não são nem traduzidas para o português ainda, e pouca gente usa, né? Então, assim, tem toda uma base legal que a gente pode se apropriar para essa discussão, que vem sendo bastante usada em outros países, e que aqui no Brasil ainda são desconhecidas. E vários projetos e iniciativas internacionais que estão acontecendo de mapeamento dessas áreas sagradas, dos valores culturais, dos valores espirituais da natureza. Então, tem muita gente grande envolvida assim, na questão. É um tema que tem ganhado uma projeção internacional muito grande nos debates sobre conservação da natureza. E, inclusive, tem paisagens que vêm sendo reconhecidas em alguns países com direitos de personalidade jurídica. Isso é uma área inovadora do direito, que vem sendo chamada de direitos da natureza, que alguns países, como o Equador e a Bolívia, adotaram na sua Constituição, e outros países vêm fazendo legislações infraconstitucionais sobre o assunto. Então, assim, tem montanhas, rios, vales, que eles são reconhecidos como sagrados, onde a montanha é um ser, assim, reconhecido como uma
personalidade mesmo jurídica. Ela pode, inclusive, entrar na justiça contra quem está fazendo algum tipo de agressão a ela. É um pouco complexo assim para explicar, né? Porque, logicamente, a montanha não tem como entrar na justiça, mas os grupos que dialogam com esses elementos sagrados, né, representados pela montanha, que tem daí essa possibilidade de acionar a justiça em nome da montanha, né, e não em nome dos grupos. Então, eles podem reclamar pelo dano causado não a eles diretamente, mas a uma paisagem sagrada. É uma discussão bem interessante, ainda bem incipiente aqui no Brasil. E aqui, só para mencionar, no último Congresso Mundial de Conservação da Natureza, as conexões entre espiritualidade e conservação, elas foram um dos grandes carros-chefes do evento, porque se tem reconhecido que a espiritualidade é uma das forças mais poderosas para despertar consciências humanas para esse sentimento de comunhão com a natureza e de reverência pela vida. Então, quando se fala de espiritualidade mais do que de religiosidade, porque são conceitos diferentes, e se fala da questão de uma espiritualidade ecológica, assim, que ela é uma experiência mais pessoal, de conexão, que não necessariamente está relacionada a alguma doutrina religiosa, né? Mas e a natureza como fonte de experiências que podem ser particularmente profundas e transformadoras, então provocar em nós reações difíceis de descrever, assim, de admiração, de assombro, diante da beleza, diante dos fenômenos, né, que a gente presencia, diante da singeleza, às vezes, de pequenas coisas, né, que a gente observa, mas que são capazes de nos tocar num nível mais profundo, né, que não é o racional só, assim, que pega o nosso emocional e o espiritual e que muda a nossa compreensão de mundo e o nosso papel no planeta. Então, motivando compromissos pessoais com mudanças mais positivas. E a gente está aí celebrando, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente, que em termos de políticas públicas no Brasil, assim, não convida muito à celebração, né, assim, mas a uma reflexão profunda, né, sobre a forma como a gente tem tratado, né, os nossos remanescentes aí de natureza conservada. E essa década de 2021 a 2030, ela foi instituída pela ONU como a década de restauração dos ecossistemas, né? E restauração tem a ver com a gente consertar alguma coisa que se estragou, né? Então, reverter esse processo de degradação ambiental que tomou conta do nosso planeta e recuperar. Mas tem uma lei da espiritualidade, né, e do autoconhecimento, né, que fala que problemas não podem ser resolvidos no mesmo nível de consciência que os criou. Então, as soluções, elas não são encontradas a partir do mesmo nível de consciência que criou o problema. Assim. Então, a gente precisa realmente de um processo de despertar, né, de consciência, para questionar essa relação, que não se trata da forma simplesmente de usar, né? Mas essa questão de promover essa reconexão. E então a gente está falando desse resgate de valores, né? de histórias originárias que conformam cosmovisões que estão ali impregnadas de valores ecológicos também. E isso aqui é uma placa que eu vi caminhando num parque na Colômbia, assim, que ela traz assim esse sentimento, né, que eu gostaria de expressar assim, para vocês. Ela fala que no interior do ser humano foi cortado o bosque da sua sensibilidade e secou o rio da esperança. Por isso é necessário, antes de mais nada, reflorestar os corações humanos, né, para a gente curar o mundo
tem que ser de dentro para fora, não dá para fazer de fora para dentro, né? Assim, então, eu acho que assim, essa discussão que a gente está trazendo, né, sobre a relação da ecologia com a espiritualidade e os encantamentos, ela entra por aí, né? Assim, por essa necessidade de acessar os corações humanos para ter essa abertura para a mudança de consciência que nos permite ter uma relação mais harmônica com a natureza. E eu entendo que as pessoas que trabalham por isso, com isso, né, de diversas formas, né, com os cantos, com os encantos, com os rituais, com os encontros, com as iniciativas, com os projetos, estão plantando sementes desses exemplos que nos dão esperança, porque a gente está cheio de exemplos para ter desesperança, né, e para não acreditar em nada, para ser pessimista, mas a gente precisa de exemplos que mostrem o que é possível fazer, né? E acho que a Novo Encanto vem com essa proposta, né, de mostrar o que é possível fazer, não ficar só falando que está tudo ruim, está tudo assim, está tudo assado. Assim, é importante a gente olhar para a realidade, mas é importante a gente mostrar o que pode ser feito, né? Como fazer essa transformação. E lembrar também que cada semente tem o potencial de gerar toda uma floresta, né? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo pouco com as pequenas sementinhas que a gente consegue espalhar, mas essas sementes, elas têm um poder multiplicador muito grande, assim. Então, essa apresentação inicial, né, que eu estou concluindo, assim, é um convite à ação, assim, à ousadia, à inovação, né, esse reencantamento da natureza que é necessário para a gente fazer essa ligação novamente, né, dessa conexão da sociedade com a natureza, assim, e que a gente possa trilhar caminhos mais belos, mais justos e também mais mágicos. Aqui tem a logo de divulgação de 2 trabalhos que eu coordeno, né? Um é dos sítios naturais sagrados, aí tem a página do Instagram aqui, o site e o blog, e esse dos valores culturais da natureza, que por enquanto está mais no Instagram, e quem tiver interesse de conhecer. E lembrar que todos nós somos parte dessa história, né? E todos nós temos a nossa contribuição a dar, né, nessa história. A gente precisa de mais pessoas preparadas para caminhar por essas trilhas e contribuir com essa construção. Então, fica o convite para quem está nos assistindo também, para quem vai assistir depois, para se juntar aí a esse esforço que vem sendo promovido por várias organizações, mas aqui destacando, né, o trabalho da Novo Encanto e da UDV como um todo, que tem bastante conexão com tudo isso. E por enquanto é isso. Érica, quero dizer assim que sou bem grato pela sua apresentação, assim, eu estou emocionado assim com tanto que foi tanta beleza que tem na apresentação, assim, dentro de um rigor acadêmico, né, do trabalho. Tudo isso que você está falando tem todo um contexto acadêmico por trás, e isso, assim, eu senti que era bem importante a gente poder trazer para Novo Encanto, né, e para as pessoas que são sócios da Novo Encanto, para saber que a gente também não está sozinho, né? Que tem assim um movimento de gente, né? Trabalhando na mesma linha, né? De tradições e povos que querem também assim um mundo melhor, né? Que vem assim toda a importância que tem nesse respeito à natureza, né? A gente tem um lema agora nesse triênio da Novo Encanto que é vamos para a floresta, né? Então assim que sintetiza isso da gente assim
vamos assim se conectar com a natureza, mas também podemos encontrar essa natureza, essa floresta dentro de nós também, né? Que nem você colocou ali, reflorestar os corações, né? É nesse mesmo sentido, né? Tem uma pessoa que escreveu a nossa carta de princípios, né? Que chama Nancy Mangabeira. Ela é uma escritora de alguns livros que trata desse assunto de natureza e espiritualidade, ecologia e espiritualidade. E ela diz assim que o que está acontecendo com o mundo hoje é um reflexo do que as pessoas estão fazendo com elas mesmas, né? Como é que está o coração das pessoas. E então assim, eu achei muito bonito isso aí porque assim a Novo Encanto ela tá foi criada mais ou menos na década de 80 para 90, né? A Novo Encanto assim participou da Eco 92 com outras pessoas que vieram antes de nós aqui, né? E vem chamando atenção para algumas dessas questões. Então é muito assim, fortalece, eu vejo também, saber que nesses 20, 30 anos, algumas coisas vêm acontecendo, muitas coisas vêm acontecendo, né? Tanto no campo das tradições, quanto na legislação também, né? Na sociedade, na gestão das áreas. Então esse trabalho não é um trabalho em vão, né? Não é um trabalho que a gente não está perdendo a luta, né? Eu vejo que assim os avanços eles são às vezes a gente precisa quando a gente pode olhar no longo prazo a gente vê que tem avanços, né? Que vem acontecendo e a gente precisa continuar, né? A continuar a plantar nossa semente, né? Para que essa floresta possa nascer em cada semente. Então, assim, a Adriana é a nossa, está me auxiliando aqui com a moderação e ela está, assim, preparada para fazer algumas perguntas, para a gente conhecer mais o que o seu ponto de vista, tá, Érica? E aí eu vou conversando junto com você, tá bom? Sim, Érica, que coisa linda. Grata pela sua participação também, por trazer para a gente assim, uma parcela de um tema tão bonito, lindo, né? Que a gente vê que não é só um trabalho desenvolvido, tem o seu sentimento, sua emoção. E isso tem um diferencial. Né? E, assim, para as pessoas que estão chegando agora, que estão acompanhando aqui a nossa rodada de conversa, nós estamos com a Érica Fernandes, não é isso? Falando um pouco sobre ecologia, espiritualidade e encantamento. Com a presença também aqui do nosso presidente da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, o Tiago Beraldo. E falamos já agora um pouquinho sobre esse processo de reflorestar o nosso coração, trazer para dentro do nosso sentimento esse resgate, esse encantamento, para que seja aflorado. Então, assim, eu estou querendo aproveitar o momento para fazer uma pergunta, para a Érica ter também uma oportunidade de falar um pouco mais. Dentro dessa sequência que estamos falando de ecologia, espiritualidade e encantamento, qual é o papel das áreas especialmente protegidas, dos sítios naturais sagrados, para facilitar a gente a chegar nesse encantamento, a ter o reconhecimento do sagrado da natureza? Então, esse é um tema que eu gosto bastante, né, de discutir, porque eu trabalho com isso na gestão pública, como o Tiago também, né, somos colegas no órgão federal que faz a gestão das áreas protegidas. E é um grande paradoxo, né, porque as áreas protegidas, na era moderna, elas foram criadas a partir desse paradigma de separação entre sociedade e natureza. Então, elas nascem no contexto internacional como uma forma de proteger a natureza da ação humana. E tem um autor indígena que eu gosto muito, que é o Ailton Krenak, ele fala que é o remédio do branco para um problema criado pelo branco, né? Assim, e só que todo o paradigma que fundamenta a criação das áreas protegidas, ele vem dessa leitura que separa cultura de natureza. E a gente tem uma série de problemas e de desafios na implementação dessas áreas por conta disso. Então, apesar delas prestarem um papel importantíssimo de manter áreas, né, que
que resguardam aí parcelas dos nossos ambientes naturais não modificados, né, e que dão sustentação aos serviços ecossistêmicos, fornecimento de água, segurança climática, e tudo assim, né, que a gente depende para a nossa sobrevivência, elas também carecem de um apoio social para sua implementação, de uma aproximação maior com a sociedade. E na minha visão e na visão de muitas pessoas, né, que vêm trabalhando com esse tema, isso é uma mudança de perspectiva que tem que acontecer na gestão das áreas protegidas, que já vem acontecendo em vários países e também no movimento internacional, e que aqui no Brasil ainda está assim, nos seus primórdios, apesar da gente ter muita mudança, muita coisa inovadora, muita coisa boa sendo feita, assim, mas ainda tem um predomínio assim, de uma visão da sociedade como inimiga, né, da natureza. E logicamente que a gente não pode fechar os olhos para uma série de problemas e de crimes ambientais que acontecem o tempo todo, mas a espiritualidade, ela nos traz também esse entendimento, que para mim foi uma coisa assim, tipo, né, que quando veio assim, eu falei, nossa, que não adianta a gente ficar só combatendo o que está errado, né? Na verdade, a gente, quando entra nesse confronto entre mocinhos e vilões, assim, a gente está, na verdade, dentro do mesmo paradigma, dentro do mesmo movimento energético, dentro do mesmo nível de consciência. A melhor coisa que a gente pode fazer para mudar o cenário é estimular algo diferente, é estimular ações que sejam integradas com a natureza, estimular as relações harmônicas da sociedade com a natureza. Né? Então, eu acho que as áreas protegidas têm um grande desafio assim, pela frente, falando especificamente das áreas protegidas públicas, né, geridas pelos governos, que é não ser só um espelho das mazelas da sociedade, mas ser um farol que ilumina uma outra forma da sociedade interagir com a natureza, porque hoje a gente fala, né, que a natureza tem esse potencial de despertar consciência, de conectar com essa questão da espiritualidade, mas a gente tem que dar espaço para que isso aconteça. Né? Então, as áreas que a gente tem sobre a gestão, seja privada, seja governamental, elas devem ser espaços de promoção de vivências que propiciem que as pessoas tenham acesso a isso, porque, assim, para algumas pessoas acontece meio que espontaneamente, mas para muita gente, assim, você precisa de um certo incentivo, né, para esse despertar acontecer. E aí tem o papel também, né, de uma série de organizações, como o que eu vi aqui do trabalho da Nova Encanto, que se propõe também a fazer isso, né? A gerar oportunidades para esses tipos de experiência que conectam essas várias dimensões, e não uma visitação vazia, como a gente vê em muitas áreas naturais assim, que são famosas. Né? Eu, Thiago, trabalhei com a parte de uso público, sabe bem, né? As Cataratas do Iguaçu, os canyons do Sul, assim, muitas vezes as pessoas vão lá, tiram uma selfie e vão embora. Quer dizer, não tem uma interação realmente com a natureza, não tem um sentimento de conexão, e não tem nem a oportunidade, muitas vezes, de fazer isso. Então, a gente precisa de espaços que eduquem também as pessoas, que deem a oportunidade dessa reconexão acontecer, né? E aí, eu acho que projetos como que vocês vêm desenvolvendo, né? E todo o projeto, né, o trabalho da UDV como um todo, né, e de outras tradições religiosas também, que usam as plantas de poder, eles vêm como essas forças, né, que ajudam nesse processo de despertar mais coletivo, que a gente está precisando muito, assim, a coisa mais urgente, acho que nesse momento, é fazer isso, né? Assim, então, um pouco por aí. Não sei se... Interessante, muito importante isso, porque a sensibilização, os espaços especialmente protegidos, a gente precisa estar ali e estar presente, vivenciar, sentir,
a energia, para poder tocar na gente e conseguirmos, assim, ter realmente esse encantamento, né? E é um contínuo, um trabalho contínuo. Eu quero também, assim, avisar para todos que estão nos assistindo que nós já estamos recebendo perguntas pelo chat, né? Temos aqui a Selma, que daqui a pouco trará algumas perguntas que estão sendo feitas no chat, para que também possamos ter essa interação com os nossos ouvintes aqui. E eu vou aproveitar também e trazer mais uma pergunta, mas essa pergunta eu estou querendo que primeiro a Érica traga uma contribuição e também o Tiago possa também trazer o entendimento dele com essa nossa nova pergunta aqui, que é o seguinte, essa relação que nós estamos conversando aqui entre reconhecer essa fina ligação com a ecologia, a espiritualidade e o encantamento, de perceber o sagrado da natureza. Isso é da pessoa, é do espírito, do grau espiritual, ou isso pode ser desenvolvido? Eu acredito que isso pode ser desenvolvido, assim, de várias formas diferentes. E eu vejo pelo que aconteceu comigo, né? Apesar de eu ter estudado ecologia, ser uma coisa que eu me dedico há tanto tempo, assim, foram algumas experiências, assim, que me colocaram em contato com essa dimensão da espiritualidade vinculada à natureza. E quando a gente sente isso, você não precisa mais de explicação, né? Não é uma questão de fé, não é uma questão de crença. Você simplesmente você sabe, você não tá, não é acreditar numa coisa que você não conhece, sabe? Antes eu acho que eu acreditava em algo que eu não conhecia, eu não tinha uma vivência daquilo, né? Então eu acreditava, e quando eu tive a oportunidade, né, de vivenciar esse sagrado ligado à natureza, eu senti duas coisas assim muito fortes, né? Primeiro, essa percepção do saber, né? Não era algo que alguém estava me contando, não era algo que eu estava acreditando, não era algo que eu estava entendendo, era algo que eu estava reconhecendo que eu já sabia, assim. Então, tipo, não era uma coisa nova, era um reconhecimento de alguma coisa ancestral que eu só tinha esquecido, assim. E a sensação de estar em casa, sabe, assim, um pouco de acolhimento, assim. Eu lembro que várias vezes eu fiquei pensando assim, eu sabia que era desse jeito, eu só não tinha me conectado, assim, não conhecia. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser desenvolvida, que pode ser trabalhada, e a gente vê pessoas, assim, extremamente simples, que tem uma conexão profundíssima com esse mundo, com esse canal, que tem conhecimentos, que tem uma sabedoria infindável, e pessoas extremamente esclarecidas e que estudaram bastante, né, que também tem, e também o contrário, né? Então, eu acho que é uma coisa que não depende, assim, exatamente de um estudo, mas sim de uma conexão, né? Os indígenas mesmo, eles falam que é a sabedoria da vida. Você tem várias formas, a universidade da vida, né? Tem várias formas diferentes de se construir conhecimento e de se acessar esses conhecimentos. E vários caminhos, né? E cabe a gente encontrar o caminho que melhor se conecta com a nossa verdade, sem desqualificar também o caminho dos outros, porque é tudo, para mim, assim, né? Tá tudo ligado a uma mesma essência. A gente só olha para essa essência a partir de diferentes prismas, diferentes simbologias, mas a essência, ela é a mesma. Então, a gente consegue se conectar com essa verdade que vem dessa fonte de várias formas, assim. E os movimentos, né, que promovem isso podem e devem se apoiar, né, se fortalecer, assim, porque estão caminhando para logicamente, né, tem uns que não estão caminhando para o mesmo propósito, mas os que estão caminhando para o mesmo propósito, né, são parceiros nessa construção.
Oi, Adriana. Também colocar o meu ponto de vista também, né, da vivência nessa experiência, né, como a Erika esteve falando. Eu acho que a gente tem alguns desafios aí, né, porque também, por exemplo, a gente enfrenta questões hoje pelo tamanho da humanidade, né, e o tamanho do planeta, e a nossa forma de viver, que os povos antigos às vezes não enfrentavam, né? A desconexão que a gente vive hoje com a natureza é uma coisa que não existia antigamente, né? Pela própria proporção de pessoas vivendo, né? A gente hoje muita gente vive de uma forma artificial, né? Quando eu era criança, eu achava que o leite vinha do supermercado, né? Que o leite vinha da caixinha, né? Eu não sabia como era um pé de mandioca, né? A minha infância foi num prédio, assim, né? Então, tem uma situação, assim, de um desafio grande, né? De como a humanidade é hoje. E a gente ter esses valores tradicionais, né? Como a União do Vegetal traz para a gente, a Novo Encanto é um reflexo disso, né? E outras tradições que existem no mundo e os desafios que existem hoje, né? Mas eu vejo assim que nós, né, nós somos espíritos tendo uma experiência humana, né? Nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual, né? Então, assim, a evolução espiritual, assim, para mim é o caminho de todos nós, né? Só que as pessoas estão em graus diferentes de evolução, então tem pessoas que ainda estão assim adormecidas para a espiritualidade, mas é inevitável que todos nós cheguemos nesse caminho, né? Eu mesmo assim, eu sinto quando foi um momento que assim, eu sei quando a luz chegou no meu coração, né? Eu tenho esse momento gravado quando eu me despertei assim para a espiritualidade, né? Eu passei de ateu e cético para uma pessoa que via o mundo de um outro jeito, né? E hoje assim, é muito interessante porque assim a ciência e a espiritualidade elas não são assim destoadas uma da outra que nem parece que é hoje em dia, né? Na verdade, elas têm um contínuo, né? Por exemplo, as pessoas reduzem muito a evolução que se fala na ecologia de o homem ter vindo do macaco, né? Mas evolução é uma coisa, isso primeiro que não existe assim, isso não é uma coisa assim, é uma teoria que as pessoas estão aprendendo e vão encontrar assim jeitos melhores, né? Darwin mesmo não falou que o homem vinha do macaco, né? E não é bem assim como se reduz. E a gente vê que a evolução, hoje a ciência está descobrindo que a evolução espiritual faz parte da evolução também, né? A nossa tradição é com o vegetal, né? A ayahuasca, mas existem assim, falando em termos acadêmicos, existe todo um estudo hoje sobre psicodélicos, né? Enteógenos na academia e os acadêmicos estão descobrindo que o vegetal, né? Ele faz parte da evolução mesmo, que talvez isso esteja dentro da própria programação do ser humano, no próprio DNA, chegar nesse ponto de tá bebendo vegetal, né, para poder ter a experiência espiritual faz parte da evolução, mesmo na perspectiva da ecologia, para você ver como que as coisas como que está mudando e o que a gente já sabe, assim, o que a gente já sente, né, na União do Vegetal, o que a gente aprende, a gente começa a ver assim que assim a ciência do ser humano, a ciência acadêmica está começando a encontrar também, né? E tem cada vez mais campos, né? Que nem a Erika falou, assim, que eu achei legal, que a gente não discute só questões ecológicas, é uma questão ecológica, política, de relações sociais e psicológicas, isso tudo está interligado, né? Então, essa ecologia que a gente precisa, né? Que a gente tem na Novo Encanto, que a gente precisa trazer cada vez mais, né? Para que as pessoas possam entender. Perfeito. É muito importante para todos nós estarmos ouvindo isso. Nós estamos em uma vivência humana, o espírito tem uma vivência humana, e vamos sim, estamos evoluindo. E esse momento de cada vez mais ter dentro de nosso sentimento esse reconhecimento sagrado da natureza divina, vem chegando aos poucos para todos nós. Isso é que é bonito e importante da gente dar continuidade.
Então, eu estou querendo perguntar a Selma se nós já temos alguma pergunta já organizada e vindo do chat, para poder a gente fazer aos nossos participantes aqui, nossos honrados amigos e colegas, a Érica e o Tiago. Então, nós temos aqui deu para agrupar algumas perguntas, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Posso dizer que tem 3 bloquinhos de pergunta. Eu vou fazer o primeiro, vocês comentam, e depois outros 2. E aí, Adriana, você vai administrando o tempo aí, né, que a gente tem, tá bom? Para a gente até falar para as pessoas também. Bom, as perguntas relacionadas, claro, à explanação, né, sobre os sítios sagrados. Aí vou começar aqui com uma temática mais dessa questão da personalidade jurídica, acho que despertou a curiosidade das pessoas, né? Além do Rio da Nova Zelândia, aqui no Brasil, qual lugar pode ser uma personalidade jurídica para a nossa alegria? E aí a Silvia Margarido também pergunta, nesse caso, quais são os critérios para os lugares serem considerados sítios sagrados, né? Porque a personalidade jurídica, pelo que eu entendi, está relacionada ao sítio sagrado. Então, quais os critérios? Que outros lugares, que lugar nós podemos dizer que temos aqui no Brasil que possa ter uma personalidade jurídica, na sua opinião, Érica? Então, são 2 assuntos paralelos, né, que se encontram em algum momento, mas eles têm abordagem um pouco diferentes, né? Sítios naturais sagrados é um termo que foi criado por pesquisadores, por especialistas que estudam o tema, como um rótulo para abranger uma variedade enorme de situações, de paisagens e elementos da natureza que são reconhecidos por culturas humanas como dotados de poderes especiais, de valores simbólicos, de significados espirituais aí relacionados com a questão de sacralidade e tal. Mas cada grupo é um universo e cada grupo tem uma cosmologia própria. Então, esses termos até não fazem muito sentido dentro de algumas culturas. Mas esse foi um rótulo instituído academicamente. A gente fala que é um conceito ético e não êmico, né? É igual falar agrofloresta. Você chegar lá no interior da Amazônia, lá com o Zoé, e perguntar se vocês fazem agrofloresta, eles vão falar, o que é isso, né? Nunca ouvi falar, mas eles fazem agrofloresta, né? Assim, então, os sítios naturais sagrados, esse é um termo que foi criado no campo das políticas públicas para tornar esses lugares que são referências culturais e naturais para diversos povos, objeto de aplicação de políticas públicas, objeto de estudo, objeto de proteção. Mas isso não é uma categoria jurídica. Tá? Não existe a gente tem as políticas de patrimônio, que reconhece bens que são tombados, que são registrados como patrimônio, mas um lugar que tem esse significado de sacralidade, de simbologia vinculada ao mundo espiritual, ele não necessariamente tem que ser tombado para ele existir. Ele existe. Primeiro, assim, os sítios sagrados, eles são reconhecidos, os sítios naturais sagrados, eles são, por definição, áreas não construídas pelo homem. Então, é diferente dos sítios arqueológicos, é diferente das igrejas, dos centros, né, que são estruturas, são lugares sagrados, mas eles são sacralizados a partir de uma ação humana. Os sítios naturais sagrados, eles são reconhecidos pela sua energia, eles são pontos dentro dessa grade planetária, energética de Gaia, como o Tiago falou, que tem uma energia especial, assim. Então, a cultura, digamos assim, a cultura não cria esses lugares, a cultura apenas os reconhece. Tem umas explicações, assim, que eu gosto, que acho que foram didáticas, que é a partir da coisa dos chakras, né? Que as medicinas orientais reconhecem a existência dos canais de circulação energética no nosso corpo e centros especiais, né? Então, o chakra aqui da fronte, né? O chakra do coração, o chakra da garganta, todos os pontos do nosso corpo são sagrados, todo o nosso corpo é sagrado, mas esse ponto aqui, ele é especial, porque ele é um grande centro de abertura
de radiação e de captação energética. Então, o planeta também teria isso, né? Segundo essas tradições, assim, ele tem essa grade energética e aí esses pontos especiais que são grandes centros irradiadores de energia. Então, quando a gente faz um ritual, por exemplo, num lugar sagrado, a energia que está sendo colocada ali, ela se propaga por uma rede que é muito maior. Hoje tem até equipamento assim, que consegue medir essas coisas, né? Coisa que não tinha. Isso é um conhecimento ancestral, a questão dos monumentos megalíticos, né? Aquelas formações tipo Stonehenge, que eram feitas por civilizações ancestrais, que a gente nem sabe direito sobre quem eles foram, eles estão todos conectados com esse conhecimento sobre essa grade de energia planetária, as pirâmides, até as grandes catedrais no mundo, assim, elas estão conectadas com esses conhecimentos muito antigos que a gente meio que perdeu e agora está redescobrindo. Né? Então, os sítios naturais sagrados não é necessariamente uma categoria jurídica e nem uma categoria política, é um rótulo que abarca um conjunto de coisas, situações bem variadas, que não necessitam de um reconhecimento formal, governamental, para existirem. Os sítios sagrados existem, independente de algum governo, ou de alguém, ou de uma universidade chegar lá e dizer que aquilo é. Por quê? Porque tem um significado simbólico especial ali relacionado. Às vezes, isso virou tipo uma lenda, porque os povos que reconheciam essa sacralidade, que tinham esses conhecimentos, foram exterminados, e aí o que ficou na história da região é meio uma historinha, assim, né, que o pessoal até costuma chamar de lenda, que a montanha era um gigante, que daí aconteceu tal coisa, o gigante adormeceu, mas essas lendas são metáforas, assim, a gente consegue fazer várias correlações com a história da geologia do local, assim, então tem muitas camadas de interpretação, né, de cada tipo de conhecimento. E tem os lugares que são protegidos por povos, né, que estão vivos ainda, às vezes na batalha, para que esses lugares não sejam destruídos, porque tem muitas ameaças de impactos, de construção de empreendimentos e coisa e tal. E aí a gente chega nas paisagens com direito de personalidade jurídica, que aí já são instrumentos que determinados países vêm criando de reconhecer o direito da natureza existir independente da finalidade que ela tem, né, para a humanidade. E que determinadas paisagens elas têm uma autonomia, né? Eu precisaria de mais tempo assim, para explicar, mas esses lugares que vêm reconhecendo paisagens como dotadas de personalidade jurídica, eles criaram legislações específicas para isso. No Brasil, a gente tem 3 municípios que fizeram dispositivos dentro da sua legislação relacionados com direitos da natureza. O primeiro foi Bonito, em Pernambuco. Aí depois veio, não lembro a sequência exatamente, mas tem um município de São Paulo, Florianópolis e um outro município de Pernambuco, Paudalho, que tem dispositivos na sua lei que falam de direitos da natureza. E isso está ainda começando a ser aplicado. No Brasil, tem alguns juristas que tentaram aplicar essa tese da natureza com direito de personalidade jurídica, no caso do Xingu, dos impactos de uma das obras lá sobre uma área sagrada de determinados indígenas na Volta Grande do Xingu, e também está sendo usado agora com relação aos Krenak, lá naquela grande destruição que aconteceu no Rio Doce, com o rompimento lá da barragem de Brumadinho, que afetou o rio, né, que é um rio sagrado para os Krenak, que tem vários elementos importantes para eles ali, inclusive, né, a própria vida das comunidades, que eles optaram por não sair de lá, assim, é muito interessante a história. Mas no Brasil essas teses ainda não são muito bem aceitas, assim, é uma novidade, né? Então tem poucas pessoas ainda trabalhando com isso, e mais alguns exemplos internacionais interessantes que ajudam a vislumbrar as possibilidades.
Estamos assim, tentando organizar melhor aqui para atender algumas perguntas, mas quero deixar claro aqui para os participantes que podem continuar encaminhando perguntas, que nós vamos nos organizar para anotar todas elas e buscar responder e encaminhar as respostas. Mas, no momento, nós estamos ficando com um tempo um pouco curto. A Selma vai fazer mais um bloco de perguntas para a gente dar sequência. Vamos lá, então. Eu estava lembrando, enquanto eu leio aqui as perguntas, viu, Érica? Existe também já um processo de personalidade jurídica para animais, né? Já vem caminhando isso também no Brasil. Acho que é bem parecido. Eles terem o direito de serem representados, né? Muito interessante. Bom, o Fábio Bastos pergunta: temos a manutenção destes sítios sagrados, mas como podemos reflorestar nosso coração, mesmo morando em grandes centros urbanos? Né? E aí o Mário Fontes pergunta nesse sentido também: todos participamos de um mecanismo gigantesco de expansão por meio da exploração da natureza, né? A exploração da natureza. Como mudamos este mecanismo a nosso favor, né? Ou seja, o centro urbano, explorando a natureza, como podemos reflorestar nosso coração. Essas duas perguntas eu vejo como uma relação da cidade e o meio ambiente, dessa relação de exploração. Como reflorestar o coração? Como mudamos esses mecanismos dessa relação? Eu acho que essa pergunta pode ser respondida pelos nossos dois falantes. Deixar o Thiago começar, que eu falei demais já. Não, Érica, você é a nossa convidada especial de hoje. Pode, por favor. Aí eu não tenho uma resposta muito pronta para isso, não, assim, né? Eu acho que essa questão do cuidado com o planeta, né, em como a gente demonstra essa reconexão, isso alcança vários níveis, assim, mas é uma coisa que, às vezes, eu fico um pouco incomodada também com o movimento ambientalista, eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Assim, então, a gente falar de ecologia para os outros é fácil. A gente olhar para a nossa vida, para os nossos hábitos e nos questionar, né, sobre o nosso papel em tudo isso, que vai muito além do fechar a torneira na hora de escovar os dentes, sabe? São as bandeiras que a gente defende, são as escolhas que a gente faz nas menores e nas maiores coisas. Né? Com o que eu escolho trabalhar? Eu escolho trabalhar com algo que vai causar mais e mais degradação no planeta, eu escolho trabalhar com algo que está colocando energia para essas transformações positivas. Isso não significa que eu não possa trabalhar numa empresa como, né, que faz uso dos recursos naturais aí do planeta, mas a forma como eu me coloco dentro dessa empresa, né, o trabalho que eu realizo dentro dela, essa questão do despertar, né, dos corações humanos para essas necessidades, isso tem que permear a nossa vida como um todo. É uma maneira de ser e estar no mundo, não é um discurso, não é uma forma de fazer, né? Não é uma forma não é uma forma de trabalhar, é uma forma de viver. Então, assim, tipo, começa a perpassar as pequenas e as grandes coisas, e às vezes nos exige, quer dizer, às vezes não, quase sempre nos exige a fazer mudanças bastante significativas, assim, né, na nossa estrutura de vida. Quem está nessa caminhada sabe, assim, que o preço, né, que nos é cobrado também é caro, né, a recompensa é grande, mas, assim, o preço da entrada, às vezes, cada um tem o seu, né, mas, assim, conforme a gente vai trilhando, né, esse caminho espiritual, a gente vai sendo chamado à responsabilidade pelas nossas atitudes individuais e coletivas. E eu acho que muitas vezes a gente é fácil a gente colocar a culpa no sistema, sabe? Esse é um lugar de conforto. A gente dizer, não, mas eu faço assim porque é o único jeito que tem para fazer, sabe? Mas tem milhares de jeitos de fazer, sabe? Umas coisas assim, estimular
se eu não posso plantar o meu próprio alimento, eu posso estimular as pessoas que estão fazendo isso. Né? Tem todo um movimento de consumo de produtos orgânicos, comprados direto de produtores locais. Esses movimentos em muitas cidades estão acontecendo. Em alguns lugares eles são mais fortes, em alguns lugares eles são pequenininhos, mas eles vão nos conectando com uma rede de valores que se importa com o que está na teia, e não só com o resultado final, né? E eu acho que a consciência ela vai nos fazendo isso, assim, a gente se importar em pensar no que está nessa teia das coisas que a gente faz, das coisas que a gente consome, e cada um tem o seu papel de apoiar isso, né? Se eu não tenho como eu fazer com as minhas próprias mãos, por exemplo, eu hoje em dia moro na cidade também, assim, né? Moro num apartamento, inclusive, mas eu escrevo sobre as iniciativas que eu acho interessantes, eu ajudo a divulgar, eu busco comprar as coisas que eu faço uso de produções e de produtores e de mercados que têm um significado por trás, assim, sabe? São, às vezes, pequenas atitudes que a gente pode ir buscando e se conectando. E com relação a essa questão de reflorestar o coração, lógico, a gente está falando aqui, né, da natureza como importantíssima para isso e tal, então realmente, assim, né, vamos para a floresta, assim, como o Tiago falou, é uma das formas mais, assim, mais indicadas, digamos assim, né, da gente ir trabalhando essa conexão, mas essa luz, né, ela está dentro da gente, ela não está em um lugar, né? Então, ela não está no lugar sagrado, o lugar sagrado está dentro de nós, então eu posso estar onde eu estiver, posso estar no meio da cidade, num prédio de 80 andares, assim, é uma conexão que ela nasce de dentro, e a gente consegue, quando a gente aprende o caminho, né, assim, ou quando desenvolve essa abertura, ela pode se estabelecer a partir de qualquer lugar, né? Não necessariamente na cidade e por aí vai. E assim, e tem, lógico, as ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Então, a questão das religiosidades, dos rituais, do uso das plantas de poder dentro de processos que são trabalhados com responsabilidade, né, com consciência, com segurança, que trazem esses valores, são opções também, né, para quem está na cidade e está buscando essa reconexão, que nos ajudam, né, às vezes, a sentir isso de uma forma mais intensa também. Legal, Érica. Eu concordo plenamente, né? A gente tem cada vez mais consciência do que a gente faz, né? E fazer o melhor que a gente pode, né? Assim, eu já trabalhei assim em alguns lugares assim não muito legais, escritórios assim não muito assim bonitos, né? Mas eu botei um bonsai na mesa, cuida de um bonsai, que é assim, né? Eu botei um comedor de beija-flor, de passarinho na janela, eu fui fazendo, né, a minha beleza, a beleza que eu queria, né? Porque a beleza está no olhar, mais do que no lugar, a beleza está no olhar, né? Então, se a gente acorda de manhã e a gente lembra que o sol está ali, a gente ser grato à natureza, como é que a gente refloresce o nosso coração? A gente ser grato à natureza, né? Por estar respirando, o sol tá lá todo dia, graças a Deus a gente acorda, o sol tá lá, né? Porque o sol podia não estar lá, mas está lá e a gente tem que ser grato a isso aí, não ter como assim take for granted, né? Não ter assim como isso tá garantido. A gente ter reconhecimento, né, do nosso lugar e aí a gente refletir isso na nossa prática. E eu vejo assim, né? Também eu vou aproveitar aqui essa questão que tem muitos desafios, porque a humanidade nós estamos em 7 bilhões de pessoas, né, vivendo em cima do planeta, né? Assim, para mim tem muitos lugares que são formigueiro de gente já, né? E a gente assim, como é que a gente faz para usar os recursos e ter uma condição que as pessoas possam viver com dignidade, né?
precisamos utilizar os recursos. O que a gente precisa não é desperdiçar, né? Não usar com respeito, né? Que dá para a gente, a Terra foi feita para isso, né? Assim, para nossa evolução também. Aqui a gente está aqui para isso. Então se a gente tiver sabedoria, nós vamos encontrar um jeito, né? E a gente precisa desse olhar da evolução espiritual, né? Para a gente não entrar. Eu gostei muito quando a Erika falou assim, da gente não entrar na vibração de bandido e mocinho, né? Existe o errado, existe o certo, né? Mas a nossa forma de fazer na Novo Encanto, porque reflete a forma da união do vegetal, é pelo exemplo, né? A gente não vai fazer uma revolução, a gente vai fazer a evolução, né? A gente vem plantando uma semente em cada coração. E essa semente vem brotando no coração das pessoas e as pessoas vêm se transformando e vendo uma forma de fazer as coisas melhor, né? É assim que nós vamos fazer o mundo melhor, assim que nós vamos fazer a paz no mundo, né? Assim que nós vamos ter justiça e amor nesse mundo, é pela paz, né? Assim que nós vamos destruir o mal que existe, é pela paz, né? É pela luz, é pela paz, é pelo amor, né? Então, eu vejo que isso tudo também está ligado na nossa espiritualidade e no movimento a forma da gente fazer nossa ecologia, né? Então, assim, as questões do momento, a gente pode ter nosso posicionamento, né? Como eu estou dizendo, assim, a gente aprende que o que é errado, o que é certo. Então, a gente sabe o que é errado, mas a nossa forma de fazer é pelo exemplo, né? Se a gente quer que tenha mais natureza nesse mundo, vamos plantar, né? E vamos dar o exemplo e vamos, assim, mostrar como é que faz, né? Porque essas ações, elas são muito mais perenes, né? Para a gente fazer esse mundo que nós queremos. Bom, então eu acho que eu vou passar para um derradeiro bloco de perguntas, tá? Que apareceu, ela é ligada ao turismo ecológico, né? O Fábio Bastos pergunta o seguinte: temos exemplos de sítios sagrados que, devido à exploração turística, estão sendo gradativamente deteriorados. Qual o melhor modelo para que se mantenha esse contato sem agredir essas paisagens? A Larissa Ramos pergunta como o turismo ecológico sustentável educativo auxilia no despertar da consciência ecológica. E Leano Luz pergunta, Érica, como fazer a integração entre a sociedade e os sítios e tradições sagradas sem que isso se torne algo meramente comercial? Existem formas de resguardar as tradições e culturas em sua essência? Essa nossa relação, né? Como a gente se relaciona com esses ambientes. Então, várias perguntas interessantes aí que suscitam respostas enormes também, assim, mas assim, eu vou ser breve, mas já vou deixar o convite para quem se interessar, né, pelo tema dos sítios sagrados. Eu fiz uma tese de doutorado sobre esse assunto, tem palestras no YouTube, não tem no meu canal, porque eu fiz só no canal dos outros, mas eu estou começando a montar um material próprio também, então em breve, quem quiser acompanhar, assim, né, eu tô iniciando aí nas mídias, mas estou num crescente aí de disponibilizar material sobre isso, porque é um tema interessantíssimo, assim, que conecta com uma série de coisas e é pouco conhecido, pouco trabalhado no Brasil ainda, mas que tem um potencial enorme, assim, de ajudar a promover essa reconexão, desde que bem trabalhado, como várias pessoas trouxeram aqui, e essas perguntas, né, que você fez trazem evidência. É muito fácil também se apropriar desses valores sagrados para espetacularizar, folclorizar e transformar em objeto de marketing turístico. Um dos lugares que eu estou trabalhando atualmente é o Parque Nacional do Iguaçu, onde lá tem a questão da lenda indígena, da formação das cataratas, assim, é uma história de amor proibido entre dois personagens indígenas, Naipi e Tarobá, e essa lenda, né, tipo, tá em tudo quanto é material publicitário lá da região, hoje em dia, os hotéis, as agências e coisa e tal. O Naipi e Tarobá viraram
espaços dentro do parque lá, de visitação, de venda de produtos, tem souvenir, tem coisa e tal. E a história do povo Guarani, que é o proprietário, digamos assim, da lenda, não é sequer mencionada na região. Os guaranis foram varridos da história daquele território, foram massacrados e jogados aos milhares nas profundezas daquelas cataratas, e o nome deles não é sequer lembrado na memória daquela região. Ainda tem, né, populações vivas e tal ali nos arredores, são muitas vezes tratados como estrangeiros no próprio país, chamados de paraguaios, porque não falam português, assim. Então é toda uma história assim que a gente faz uma leitura às vezes pouco crítica, né? A gente pega lá quando a gente começa a ver o que a gente aprendeu na escola e a realidade, né, de alguns lugares, com esse olhar, a gente vê a forma toda enviesada, né, com a qual nós aprendemos a nossa própria história. Então, esse despertar de consciência, ele também traz junto essa necessidade da gente refletir sobre as coisas que a gente aprendeu, né? E a nossa história, a nossa memória, de uma forma um pouco mais crítica. E esse eu tenho parte do trabalho que eu tenho feito, né, de divulgação desse tema, envolve trabalhar diretrizes para que esses valores de sítios naturais sagrados e valores culturais da natureza sejam integrados nas áreas protegidas e em outros espaços também, de uma forma mais harmônica, mais equilibrada, porque dá para fazer um monte de besteira também, usando usando essas coisas como propaganda. E o turismo, ele tem essa característica, né? Assim, ao mesmo tempo que ele representa um baita potencial de fazer um monte de coisa boa, também representa um baita potencial de fazer um monte de coisa ruim para determinadas regiões. Então, a questão do planejamento turístico e um modelo de turismo alinhado com determinados valores é o que vai fazer diferença. E, assim, que a gente busca propagar, né, nas falas, nos cursos, nos materiais que a gente produz, é uma forma de integrar essas dimensões e esses valores na atividade turística que respeite esses princípios e essas diretrizes e, principalmente, que dialogue com as culturas guardiãs dessas tradições, sejam elas culturas vivas, presentes ainda no território, sejam elas culturas extintas já, assim, que a gente tem que dialogar daí com a memória dessas culturas, né? Honrar essa ancestralidade também. Então, é um tema bem vasto, né? Que não dá para explorar aqui sem entrar em uma série de outras questões, mas fica o convite para quem quiser aprofundar e saber mais, eventualmente a gente fazer uma discussão aqui, né, pelo YouTube com a Novo Encanto, só sobre os sítios sagrados, assim, ter um mar de coisa para conversar, tá bom? Obrigada. Sim, Adriana, sim. deixa eu só falar um pouquinho desse assunto também, porque essa é a minha especialidade profissional também, né? Isso é um desafio mesmo, né? Eu até sou, assim, ambientalista, até citando a Nancy de novo, já colocaram um livro dela aqui no chat, tem um outro livro que chama Da Foz à Nascente, que é um livro que, assim, que me fez chegar na Novo Encanto, na União do Vegetal até, que fala, assim, a diferença entre o turismo, o turista e o peregrino, né? O turista é daquele que viaja sem sair do lugar, né? Que só quer consumir uma paisagem, né? E a pessoa que vai aberta ao novo, né? Que ela viaja, ela sai em busca do desconhecido, né? Muitas vezes ela encontra nela mesma, assim, que ela está procurando, mas é aquela pessoa que abre para o novo, né? E isso é que o homem moderno precisa, né? Encontrar nessas culturas, nessas tradições, nessas culturas nativas, um jeito de viver melhor, né? É isso que, assim, é isso que me encantou na União e no criador da União, né, que é o Mestre Gabriel, um seringueiro, né, que tinha uma forma de ver o mundo muito mais sábia do que eu, que já tinha andado em muitos lugares
chiques, em shopping, em muitas coisas na cidade, e fui encontrar assim a simplicidade de um seringueiro, assim, e a sabedoria da vida, né? Então, isso, assim, é essa abertura, né? Para a gente fazer isso, assim, falando assim de forma romântica, é fácil, assim, né? Agora, por exemplo, o Iguaçu são 2 para 3 milhões de visitantes por ano, né? Como é que a gente faz isso para poder, assim, a gente promover a conservação? Porque a sustentabilidade é um tripé, né? Precisa ser ecológico, social e econômico, né? Para poder, assim, funcionar, né? Então, e a gente precisa, assim, então a gente desenvolve um trabalho, por exemplo, no Iguaçu, e eu vou contar umas novidades, tá? A gente está procurando fazer o que a Erika está falando nisso aí. No exemplo de no parque nacional mais importante, um dos mais importantes do Brasil, né? As pessoas, elas não sabem se relacionar com a natureza, né? São muito estabanadas. Então a gente vai levando as pessoas para as áreas assim onde tem mais estrutura e a gente consegue controlar mais as pessoas, né? O comportamento delas. Conforme as pessoas vão se educando e sendo mais assim preparadas para o contato com a natureza e com as pessoas, né, com as populações, a gente pode oferecer formas de viagem, mas assim que a pessoa possa ter uma exposição maior assim à natureza e às tradições, né? Então isso a gente usa umas técnicas de zoneamento nas áreas protegidas para poder chegar nisso, né? No Iguaçu, só para vocês saberem, a gente está renovando o plano de uso público, a parte do turismo do parque, né? A nova concessão, e a gente planejou que tenha uma área dedicada a toda a tradição guarani, né? Que os guarani possam assim trazer toda a história deles e poder promover a cultura deles de uma maneira respeitosa, que as pessoas possam lá conhecer, né? E saber o que também existe, toda essa parte também da história que existe, porque para mim não tem experiência mais bonita do que uma experiência de natureza com cultura, né? Com assim a tradição daquele povo, né? Isso é uma coisa que tem muito, assim, você ouvir a história daquele povo. Então, só para aproveitar e fazer um merchan, né? A Novo Encanto também está criando as expedições Novo Encanto, né? A gente teve que dar um passo atrás por causa desse movimento da pandemia, né? Mas a nossa ideia é que a gente possa promover para os membros da União do Vegetal e da Novo Encanto viagens de qualidade, né? Que as pessoas possam viajar de um lugar ao outro numa forma que a gente chama turismo de base comunitária, né? Ficando nos núcleos, nas casas das pessoas, conhecendo a cultura local, né? Fazendo essa troca de experiências, aprendendo, mas também levando alguma coisa, né? Em grupos que vão promovendo essa interação, né? Entre nós e as culturas que existem nos diversos locais do Brasil, né? E isso a gente está promovendo a questão da sustentabilidade ecológica, a gente também está promovendo essa informação de pessoas que podem trabalhar de uma forma melhor, assim, sem impactar, viver da natureza de uma maneira sustentável, né? E também promovendo assim uma forma de interação social, né? Entre pessoas de diversas classes e origens e formas de ver o mundo, mas que todas as pessoas podem se unir e confraternizar, né? Então, nós estamos promovendo, espero que a partir do ano que vem a gente possa, a partir de 10 de fevereiro, né, se Deus quiser, a gente quer fazer estou pensando em fazer uma em Coração de Maria, né, nossa primeira para o ano que vem, e aí, a partir daí, a gente fazer por outros lugares do Brasil também, tá? Então, meus amigos, os senhores devem estar acompanhando o nosso momento aqui, nossa rodada de conversa. Nós estamos chegando no momento de conclusão e sei que nós temos aqui um tanto de perguntas que foram enviadas. Anotamos as perguntas, iremos responder e tentar encaminhar para cada um dos senhores. Mas nesse momento, assim, já que estamos escutando um pouco sobre a Novo Encanto, com a palavra aqui do nosso presidente, o Tiago Beraldo, eu vou fazer uma pergunta também para ele, para que ele possa expandir um pouco mais, além das expedições que está sendo falada aqui, como essa forma de tentar fazer essa reconexão nossa com a natureza, reflorestar os nossos corações nessa temática que nós estamos trabalhando hoje. Eu estou querendo saber mais, assim, para que todos que estão nos assistindo também possam conhecer um pouco mais da nossa associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Como é que a Novo Encanto vem
contribuindo com todo esse processo de sensibilização, com esse processo de facilitar o encantamento do ser humano, né? De buscar reconhecer a natureza com a sua real proporção, com a sua real dimensão, a natureza sagrada, a natureza como divina, como superior a todos nós. Como que a Novo Encanto vem auxiliando nesse processo? Oi, Adriana. Para a gente poder concluir, né, e ser grato aí a todo o trabalho que vem sendo feito para que esse bate-papo virtual possa acontecer, né, desde a autorização da representação geral da União do Vegetal, né, que a gente possa fazer esse trabalho, e todas as pessoas que estão aqui nesse trabalho de organização e de divulgação, e todos os coordenadores e monitores que vêm promovendo um trabalho nos núcleos, né, da União do Vegetal, onde a Novo Encanto exerce, né, promove esse trabalho. Então, o que a gente vem fazendo é poder levar, assim, essa visão da ecologia e da espiritualidade, né? É importante que a gente tenha essa visão espiritual da ecologia, né? Que quando a gente for fazer um trabalho de separar o lixo, né, de não jogar lixo no chão, a gente saiba que isso aí também tem um reflexo dentro de nós, né? É um reflexo de a gente, assim, é o amor ao próximo, né? É assim, a gente saber que dentro de nós também a gente precisa colocar as coisas no lugar, né? Precisamos tirar de nós aquilo que não é bom e colocar no seu devido lugar, né? Então, a gente assim, fazer as coisas cada vez com mais consciência. É isso que é, assim, a minha forma de ver o trabalho da Novo Encanto, assim, dentro da área ecológica, a gente promover mais consciência das pessoas, né? E, e, e assim a gente vem fazendo alguns trabalhos também, assim, no sentido, e eu quero que logo nós vamos estar trabalhando mais com as diretrizes ambientais do centro, né, para que a gente possa entender mais como é que está o trabalho na União do Vegetal, e promovendo mais a restauração. E também, se Deus quiser, esse ano nós vamos estar produzindo pela primeira vez a nossa castanha do seringal. Então, também promovendo de uma maneira desenvolvimento sustentável no seringal que a gente está cuidando lá no Acre, e que a gente tem muito carinho, e que a gente quer que cada vez ele esteja mais bem regularizado e mais bem cuidado, para que seja assim, a gestão seja sustentável, né? Então a gente também poder fazer isso na prática, né? Cuidar desse lugar sagrado para nós também, que entre outros que nós podemos estar zelando para nós e para as futuras gerações, que quem sabe somos nós mesmos, né? E também ser grato à Érica pela essa oportunidade de ela trazer esse assunto para nós. A gente vê que a União do Vegetal e a Novo Encanto estão trabalhando para fazer uma paz no mundo, e tem mais gente, né? E a gente vê assim tanto de coisa que está acontecendo no mundo, além do que a gente até sabe. É importante a gente saber que temos assim, precisamos dar as mãos para esses, como diz a nossa carta de princípio, para todos aqueles que querem fazer, né, um trabalho. A Novo Encanto também está precisando, né, dar as mãos a todos as outros grupos, entidades e pessoas, né, que estão querendo fazer um trabalho por um mundo melhor, né? Então eu quero dizer que sou grato a todos aí pela participação até essa hora aí. E para concluir, só dizer assim que a nossa visão ela é mais Gaia do que Darwin, porque perguntaram no grupo, né? Porque para Darwin, né? A Darwin é uma visão assim, vamos dizer, eu quero dizer assim, que o mundo surgiu de um Big Bang, de uma explosão aleatória, e que por uma coincidência de fatos aleatórios se formou a Terra, dali da Terra se formou a vida. E como se você pegasse um telefone celular e jogasse todas as peças para cima, e uma hora elas iam cair de um jeito que iam formar um telefone, né? Então isso é tão assim improvável como achar que tudo o que a gente vive hoje é uma coisa aleatória, né? Foi assim o acaso que trouxe a gente para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Então a visão da Novo Encanto é uma visão de que existe para ter uma criatura, para ter uma criação, existe um criador, né? Existe um criador, e existe assim, e nós estamos aqui dentro de um propósito, né? Tudo o que está acontecendo tem um propósito. Às vezes a gente não entende, porque a gente ainda é muito pequeno, né? Porque nossa perspectiva de tempo é muito pequena ainda,
Mas pela espiritualidade a gente pode encontrar a propósito de tudo, a missão de cada um aqui na Terra. É por isso. Então, um abraço a todos. Então, e também, sim. Só para a Érica falar umas palavras aí para concluir. Já passo para ela. Então, Érica Fernandes, Tiago, Beraldo, para mim foi uma grande satisfação estar aqui com vocês nesse momento, tentando levar um pouco para a Irmandade, os participantes aqui do nosso momento, nossa rodada de conversa, sobre esse assunto, a ligação da ecologia, espiritualidade e encantamento. Eu vou passar aqui para a Érica, para poder ela fazer breves palavras de agradecimento, para a gente dar continuidade aqui com a nossa conclusão. Então, pegando um gancho ainda com a pergunta anterior, né? Ao mesmo tempo que a gente tem assistido um monte de coisa degringolando, né? E um monte de má notícias, tem um monte de coisa legal acontecendo. Tem muita coisa boa, né? Sendo estruturada no mundo, assim. E esses momentos planetários, né? Que se fala que tem mais luz, a gente, mas como é que pode ter mais luz? Está tudo parecendo, né, ruim, um monte de coisa negativa acontecendo e tal, mas é assim, quanto mais luz tem, maior é a sombra também, né? E a luz nos faz enxergar as coisas que... Então, tipo, tira tudo que estava debaixo do tapete, mostra toda a sujeira, assim. Então, faz parte desse processo, né? Essas reviravoltas, porque nada... que assim, a gente aprende isso, né, tomando vegetal muito, né, assim, que para a gente transmutar as coisas, elas têm que aflorar, elas têm que vir à consciência, né? Então a gente está num processo planetário que está fazendo isso, está tirando os preconceitos, as coisas arraigadas lá, né, na nossa história, na nossa cultura, na nossa psicologia e trazendo para à tona, e aí, tipo, né, isso dá rebordosa para tudo quanto é lado. E eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento são de experiências inspiradoras. Então, faço coro aí com o que o Tiago falou anteriormente, assim, eu acho que nem o pessoal perguntou, mas como é que a gente faz? Não sei o que, não tem uma receita, né? Tem princípios, tem valores a serem respeitados, né? Que pautam, que fundamentam as ações, mas não tem uma receita de bolo, assim, para seguir. Mas as experiências inspiradoras, e eu aí pego bastante experiências inspiradoras internacionais, né? Porque nesse campo da gestão, dos sítios sagrados e tal, tem bastante coisa interessante, assim, que são perfeitamente adaptáveis para o contexto brasileiro, mas cada situação vai demandar o seu diálogo ali, a sua construção peculiar. Então, a gente também se equivoca quando a gente quer trazer receita pronta, né? Com relação a essa coisa dos povos tradicionais, também falo assim, até esses dias eu participei de uma discussão que era sobre uso religioso, aí, de matriz africana. Daí o pessoal falava assim, mas a gente está considerando a perspectiva deles, a gente fez um espaço para eles usarem. Eu falei, mas não é isso, sabe? Tipo, é uma coisa que tem que ser construída junto, porque não é a gente vai fazer um negócio para eles, né? E o que eles querem? Cadê o diálogo que tem que vir antes, né? Assim, então, é a busca pelo encontro e não por considerar várias perspectivas, sabe? A gente tem que sair dessa coisa de olhar tudo de forma fragmentada e buscar olhar para esse lugar onde essas perspectivas se encontram. Eu acho que o grande poder de transformação que a gente tem está aí. E para fechar, assim, né, um negócio que eu gosto de dizer de vez em quando, assim, né, mas as leis ambientais, as políticas ambientais e o discurso, né, da conservação, ele nos fala muito assim, para a gente refletir sobre o mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Assim, que mundo que a gente está deixando para as futuras gerações, assim. E eu acho que essa conexão da espiritualidade com a ecologia, ela nos faz pensar também em que tipo de filhos que a gente quer deixar para o nosso mundo. Porque aí é que está o nosso poder de atuação, né? Assim,
construindo pessoas melhores e deixando filhos melhores para o nosso planeta, que a gente faz um planeta melhor, assim. E esses debates, né, essas experiências, essas oportunidades, acho que nos convidam a gente a olhar para isso e juntos criar coisas, formas inovadoras, ousadas, diferentes e mágicas, de estar promovendo isso no que está ao nosso alcance, né? Naquele lugarzinho que é o nosso lugar no mundo naquele momento, porque é ali que a gente faz a diferença, é ali que a gente constrói coisas que às vezes ultrapassam o que a gente imaginou, né? Porque as sementes ganham asas também, né? E hoje a internet nos dá essas possibilidades também de plantar sementes que ganham asas supersônicas aí e se espalham pelo mundo todo. Então, que a gente faça bom uso dessas ferramentas para transmitir para mais gente, né, e para conectar as pessoas que estão ligadas nesse mesmo propósito, tá? E obrigada aí pela oportunidade, parabéns pela organização do evento, que seja um de muitos, né, e uma vida próspera e cheia de projetos exemplares e inspiradores aí para Nova Encanto. Certamente, depois de um bate-papo rico como esse, muitas temáticas já estão se ligando e novos momentos poderão ser organizados, sim. Mais uma vez, grata a Érica, grata ao Tiago Beraldo, nosso presidente da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Quero aproveitar para fazer breves agradecimentos aqui a todos que tiveram presentes nesse momento de organização da nossa roda de conversa aqui, as amigas da assessoria de Educação, Formação e Interpretação Ambiental da Novo Encanto, eu, a Selma, que também está aqui conosco. Nos bastidores nós temos a Andréia, temos a Silvia, temos a Raquel e temos também o Flávio Guti e o Fernando. Muito grata pelo apoio de todos os senhores. Quero também agradecer a participação dos artistas e aproveitar, chamar a Selma para dar a palavrinha dela de conclusão, trazendo mais uma música para nós. Bom, enquanto DJ, né, que estou trazendo mais uma música, gente, como sempre, com arte, né, o Fernando Campos, que ela falou, foi a pessoa que fez essa parte técnica, e estou chamando outro Fernando Guimarães, que vai nos trazer essa página sonora de encerramento da nossa live, né? Fernando Guimarães é um compositor e violinista mineiro que tem sido um cantador e um violeiro que nos toca fundo com sua arte e com sua vida. Herdou a veia musical de sua família e suas vivências na fazenda, onde sua avó tocava bandolim, seu pai viola caipira, tios violões e sanfona, e sua tia que cantava nas rádios da região. Em seus trabalhos, o violão é a peça principal, sendo obras elaboradas a partir de arranjos rebuscados, com os quais ele nos revela ser um cantador brasileiro, mas, antes de tudo, um ser humano, que estende a sua mão e acaricia um menino, esse menino que cresceu e vive sua história, que para ele é como um tesouro, e que o faz sentir um homem verdadeiro. Fernando Guimarães está aqui com a gente, quiser dar sua palavrinha antes de soltar a sua música. Quero também já agradecer aí a participação de todo mundo, a oportunidade de apresentar esses artistas, né? E muito grata, Érica, a grata, Tiago, todos que participaram, a Adriana, e vamos ouvir Fernando falando e depois nos encantando com sua voz. Fernando, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos. Grato pela oportunidade e para mim é uma alegria poder participar de um evento tão importante para nós, seres humanos, né? Então, eu sou uma pessoa que sou do campo, me criei desde pequeno e descobri a música depois de um tempo, herdando essas veias, como você bem disse. E vejo que a natureza, para mim, é um encanto que eu fico encantado o tempo todo quando fico em processo de desenvolver alguma composição, e que uma vez eu ouvi de uma pessoa que um momento, quando a gente está assim, compondo, é um momento tão bonito, tão intenso, que me parece que a gente está recebendo aquelas coisas do poder do Criador, né? A gente está direto da fonte ali.
Então, para mim é uma alegria e poder participar com vocês aí. Muito grato. Gratidão. Vamos ouvir Fernando Guimarães e boa noite. Aguardando a técnica soltar a música. Vamos lá. Vamos cuidar do nosso jardim, plantar as rosas com beijos em cada canteiro. Em nosso terreiro tem amor tão encantado e companheiro com um beija-flor. Vamos pôr as mãos na terra, sentir o cheiro e a força da serra. Pra ser um bom jardineiro é preciso entender as plantas, o saber das luas, o querer do tempo e mirar as nuvens pra adivinhar a chuva. Vamos cuidar do nosso jardim, plantar as rosas com beijos em cada canteiro. Em nosso terreiro tem amor tão encantado e companheiro como um beija-flor. Vamos pôr as mãos na terra, sentir o cheiro e a força da serra. Pra ser um bom jardineiro é preciso entender as plantas, o saber das luas, o querer do tempo e mirar as nuvens pra adivinhar a chuva. Boa noite, meu povo. Foi lindo demais.